Seja bem-vindo, Roger Dias. Já está virando parceiro aqui do meu timão, do Super Esportes, de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Tomás. Boa noite, Vitinho. Um abraço a todos. Estamos aí sempre à disposição para participar da live com vocês. Valeu, Roger. O que você vai falar aí, Vitão? Não, só ia fazer um adendo, só que o Paulo André ele também veio da França, né? Se não me falha a memória. Ele veio do Le Mans lá, aí eu já não sei a pronúncia, mas ele também veio da França, mais um zagueiro aí também que não estava tão em alta na França, veio pro Corinthians e se firmou. É verdade, se firmou. Ainda, aliás, não dá nem para dizer que não foi, né, um dos grandes zagueiros. Foi um dos grandes zagueiros do Corinthians aí. Goste ou não? Não tem tanto... às vezes a torcida não tem essa... Não. Um grande zagueiro. Esses dois foram melhores que ele, vai. Mas enfim. Não, foram, mas em termos de importância. Vamos falar com o Roger. Desculpa, vou falar com o Roger, vai. Não vou entrar. Mas em termos de importância, de títulos. Não, o Roger, sua impressão sobre. Não, tá bom, senão a gente vai virar uma farsa aqui. Vamos seguir o roteirinho e falar do Gemerson, então. Roger, que impressão o Gemerson deixou? A gente está falando de um passado, né? É recente, mas é um passado. A gente está em 2020. O Gemerson deixou o Atlético Mineiro em 2016. Mas você acompanhou a trajetória do Gemerson no Galo, você já cobria aí o dia a dia do Atlético Mineiro. Queria ouvir de você que impressão que o Gemerson deixou de tantos anos de futebol no Atlético Mineiro. Pois é, a passagem do Gemerson foi muito curta no Atlético, porém muito positiva. Ele começou a ser relacionado para os jogos da equipe no ano de 2013, nos Jogos da Libertadores, até participou do grupo que foi campeão, mas de fato ele começou a ser titular a partir de 2014, na decisão da Recopa, quando o Hever machucou e ele fez dupla com o Leonardo Silva na final contra o Lanús. A partir disso, ele se tornou titular, ganhou espaço na equipe, fez um grande ano em 2015, esse foi o melhor ano do Gemerson no Atlético, e no início de 2016 já foi negociado com o Mônaco. Parado? Oi. Tá vendo? Não, eu achei que o Roger tinha travado, tinha dado uma travadinha. Alô, Só Roger? Uma informação, o último jogo dele pelo Atlético foi justamente contra o Corinthians, naquela decisão da Florida Cup, em 2016. O Atlético ganhou do Corinthians 1-0, gol do Yuri, se não me engano. Yuri. Bacana. A gente estava conversando mais cedo, você me mandou uma matéria que você fez sobre o Gemerson, com o Gemerson, e trazia um lado também mais, assim, humano sobre o jogador, né? O jogador vem, a gente pensa muito nos aspectos técnicos e tal, mas acho que a torcida do Corinthians, ela tem uma identificação, né, com seus jogadores. Acho que isso é muito legal no futebol, de forma geral, não só no Corinthians. E o Gemerson é um desses jogadores que talvez gere essa identificação, né? Um cara muito humilde e tal. Queria que você contasse um pouquinho, assim, como que foi a sua convivência com ele, especificamente essa reportagem que você fez. O Gê é um jogador muito simples, né? De poucas palavras, tímido, às vezes tinha dificuldades para dar entrevistas, assim. Aos poucos ele foi se ambientando a equipe, ambientando o sucesso, né, natural, porque o Gemerson, ele é natural de Jeremoabo, na Bahia. Ele trabalhava com os pais na colheita, trabalhando na roça, exatamente. E depois, ao mesmo tempo, jogava futebol, entende? E aí começou, aos poucos, dando certo no futebol, até fazer vários testes e ser aprovado finalmente no Atlético. Passou por vários clubes antes de chegar a Minas e conseguiu entrar definitivamente no Atlético em 2010, quando chegou aos 19 anos na base do Atlético. Pô, bacana. Tomás, Vitão? Cara, eu queria que, assim, a gente de fora, a gente observa, tal, o Gemerson era um cara que vira e mexe era por ser mais novo e ser um pouquinho mais atlético, né, que Leonardo Silva, Hever, um cara que normalmente batia de frente com o primeiro atacante, né, saía para perseguir e deixava o outro companheiro mais na sobra. Eu queria que você avaliasse, contasse assim o jogo aéreo dele, assim, né? O Corinthians ele melhorou bastante nesse aspecto com o Wagner Mancini, porque, enfim, saiu o Avelar, que era um
um lateral, e não era um zagueiro, e o outro, Bruno Mendes, também é um zagueiro baixo. Acho que o Marlon conseguiu encaixar. Você acha que o Gemerson é um zagueiro que chega a se tem essa imposição física no jogo aéreo, né? Uma coisa que muitos clubes buscam hoje, principalmente por tanto de bola parada ofensiva que é perigosa do adversário. O Gemerson não tem essa característica de jogo aéreo como sua principal virtude, né, como jogador. Ele é muito bom por baixo, bom nas interceptações de bola, porém fez muitos gols de cabeça no Atlético. Foram 8 gols de cabeça que ele fez no Atlético e fez gols de cabeça também no Mônaco. E sempre teve essa característica de bola parada também forte, mas o principal mesmo dele é o jogo por baixo, a recuperação, a rapidez nas interceptações de bola, que fez ganhar espaço no Atlético durante muito tempo. E Roger, você falou que o Gemerson é bom por baixo. Eu queria saber se ele é bom assim em construir jogadas, será um bom construtor, né? Porque hoje a gente sabe a importância também de um zagueiro que constrói bem as jogadas. E além disso, também uma outra pergunta, eu não sei se já aconteceu no Atlético Mineiro, mas eu lembro que nas primeiras temporadas ali no Mônaco, ele chegou até a jogar como um volante, assim, ele tem aparentemente tem essa versatilidade. Queria saber se no Atlético ele desempenhou uma função parecida, se ele de repente caiu um pouco mais para frente como volante, e também sobre esse jogo por baixo dele, se ele tem um bom passe, uma boa visão, como que é além de interceptação. Não há dúvidas que o Gemerson chega para ser titular no Corinthians. Até estava acompanhando a discussão de vocês. A questão dele ter jogado na Europa durante muito tempo pode tornar essa característica de jogo ainda mais de saída de bola mais apurada, né? Porque lá os técnicos exigem muito dos zagueiros. Eu me lembro muito bem que o Gemerson jogou como lateral direito no iníciozinho no Mônaco. Depois foi escalado alguns jogos como volante, como você mesmo disse. E no Atlético ele não chegou a ser escalado como volante. Porém, sempre teve muita capacidade nessa saída de bola, principalmente por ter bons níveis de passe, bons números de passe, e ser um zagueiro muito seguro, né? Que ele dificilmente ele errava esses passes, dificilmente ele dava espaço para os adversários, né? Certinho, Roger. O Fábio aí deixando comentário pra gente, zagueiro tem que ser zagueiro. O Edson Augusto, Gemerson para os padrões brasileiros, jogador titular em quase todos os times do Brasileirão. É a impressão que fica mesmo, o Edson. E o Carlos Peixoto, espero que Gemerson esteja bem fisicamente e não seja mais um Sid Clay. Depois do que foi a passagem do Sid Clay pelo Corinthians em 2020, acho que sempre fica essa preocupação quando vem um jogador que está um tempinho sem atuar. Não me parece ser o caso do Gemerson, mas é bom a gente ficar com essa pulguinha atrás da orelha, não custa nada. Fala aí, Mas Tomás. o Sid Clay nunca chegou perto do que é o Gemerson, né? No cenário futebolístico mundial, né? O Gemerson, jogador de seleção, chegou a semifinal de Liga dos Campeões, campeão francês, ser campeão aqui no Atlético. O Sid Clay, o grande momento dele foi ser campeão paulista pelo Corinthians. E aí ficou encostado lá na Ucrânia, né? Então é uma situação muito diferente. O Gemerson construiu uma carreira no Mônaco, ainda que esse ano ele não esteja jogando.